Estamos de volta e Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o deputado estadual pelo MDB, Marcelo Beltrão, que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, tem sido uma voz importante na casa para trazer para o primeiro plano, né, um tema tão fundamental, se é que o Estado de Alagoas quer mudar o perfil do seu povo. E eu acredito que quer. E eu deixei como indagação para ele exatamente os estados do Nordeste que mais têm crescido no que se refere à educação. O Ceará é um exemplo, Pernambuco também, agora mais recentemente o Maranhão. O que é que seria aplicável, na sua opinião, de cada um, assim, o modelo que Alagoas poderia adotar com maior tranquilidade? Acho, Ricardo, o mecanismo do regime de colaboração foi isso que foi feito do estado do Ceará e é exemplo para todo o Brasil. Nós temos vários municípios que estão com o IDEB... Campeão, né, de avaliação do Ceará. Bastante avançado, principalmente o município de Sobral, que já vem fazendo um trabalho, que é um trabalho de longo prazo e precisa ser iniciado. Então, o estado de Alagoas ele tem pontuado nesse sentido, que é a participação e a colaboração com os municípios. A clientela toda do estado, ela advém das matrículas municipais. Os municípios, ele detém mais de 90% das matrículas de ensino fundamental. E é a clientela do ensino médio. Os indicadores, eles têm mostrado um certo avanço. O estado de Alagoas saiu das últimas colocações já. Ela tem 9 posições à frente de outros estados. Isso foi apontado pelo IDEB de 2017 e vamos verificar esse ano novamente, tem avaliação. Por isso a importância da avaliação. Temos um IDEB que saltou de 2015 para 2017, 2,8 para 3,3. É um número, é uma curva ascendente. Espero que isso se concretize nessa avaliação de 2019, mas que ainda é muito acanhada. Você tem uma ideia, a proficiência de português e matemática do ensino médio... Fundamental, né? Que é a base, né, de toda a formação educacional. Tudo é importante, mas português e matemática, o idioma, né? Eu diria a linguagem, que português, né, e matemática, você aprendendo e dominando, você fica com mais facilidade de aprender as outras disciplinas e partir para um sucesso profissional. Mas a proficiência que foi atestada na Prova Brasil 2017 é uma proficiência que, pela escala do SAEB, está em torno de 250 pontos. Destrinche isso, por favor. A escala do SAEB, ela mede a proficiência. São conteúdos que se adquirem e que se verifica na avaliação. Ela está... A média dos alunos do ensino médio está no 5º nível de 9 do 5º ano do fundamental. Ou seja, o aluno do ensino médio, do 3º ano, ele está com um nível... bem abaixo do que deveria. Então, mas isso também é normal no país como um todo. Mas estamos falando de Alagoas, o que queremos para Alagoas. Eu diria que é comum, normal, eu não gosto da palavra comum. Normal situada aí. Normal falaria por conta da população ainda não ter um certo nível de cobrança para a parte da educação. É por isso que alerto que quanto mais a população cobra, mais o prefeito, o governo, ele se sente na responsabilidade de fazer mais. E hoje, em tempo de rede social, a resposta é imediata. Então, qual é a demanda mais objetiva desse momento emocional? É isso? Então, resolve isso. Então, na medida que a comunidade vai acordando para que a solução realmente é a educação, vai fazendo com que os governantes se alertem para essa parte que considera mais importante. Então, esse nível de proficiência, ele logicamente não são todos os alunos, é a média do que foi constatado na Prova Brasil. Ele, apesar da curva ascendente, ele faz com que a gente caminhe para que tenha ainda muito caminho a percorrer. Precisamos... Eu falei da história dos modelos. O Ceará
como estímulo, me parece uma coisa extremamente interessante, né? Da distribuição do ICMS para os municípios, enfim, uma espécie de premiação. Não é como Escola 10, né? Mas é uma premiação para os municípios que obtêm melhores resultados na alfabetização. Esse é um modelo aplicável aqui em Alagoas? É um modelo interessante. Ele cria uma competição, uma competitividade saudável entre os municípios. Eu acho que dentro da distribuição do ICMS que os municípios têm direito, que é 25%, dentro desses 25%, existe a possibilidade de direcionar para algumas pastas de interesse do Estado. E a educação já tem tramitando na casa, estamos aqui na Assembleia. Aqui na casa, na Assembleia. No final do ano passado foi encaminhado pelo governo, porque é a pasta que pode ser ofertada só pelo próprio governo. Trata da despesa. Trata do remanejamento. E está sendo discutida, inclusive alguns deputados acham que deve colocar também outros interesses. Eu discordo. Você tira a afeição pela parte mais importante, que é a educação, e trabalhar esses indicadores para que a distribuição não seja simplesmente por população ou por área, que a gente possa, com o critério de um IDEB, que hoje é um índice oficial, fica mais fácil essa redistribuição do ICMS. O resultado do Ceará demonstra isso, né? Que você tem um crescimento da qualidade da educação e, obviamente, a gente está falando em estratégia de futuro, né? De construir um novo perfil de população. E o Ceará, de alguma forma, está conseguindo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que eles vão avançar muito mais. Como é que você vê a relação hoje, em sendo deputado, presidente da Comissão de Educação, com a Secretaria de Educação? Não falo especificamente da Operação Casmurros, não. Isso é outra história. Eu acho um deboche, inclusive, Casmurro, né? Porque, enfim, por conta do personagem. Mas, enfim, como é essa relação? A dificuldade que tem, por exemplo, de uma conversação, de interação com a Secretaria? Eu acho que é uma relação que precisa melhorar, que precisa ter mais acesso. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública ofertada pela deputada João Pereira na discussão do acompanhamento do Plano Estadual de Educação. Tivemos a ausência, mas que... A ausência é do secretário, viu, gente? Da Secretaria como um todo. Que foi discutida, e eu, como presidente da Comissão de Educação, estarei fomentando que essa relação ela seja cada vez mais estreita, porque ajuda o trabalho da Secretaria da Educação. E esse, pelo menos, é a minha motivação e de alguns deputados, se não de todos os deputados, de poder opinar e destravar algumas ações que podem melhorar a qualidade do ensino. Já existem contatos com o próprio secretário, teremos uma audiência. Pelos teclados, viu, gente? Inclusive, com o Luciano, já tem a sinalização de uma participação na Assembleia, e eu acredito que a partir daí a gente tenha como colaborar cada vez mais para que a educação ela tenha um andamento e uma produção melhor para a população. Ninguém sozinho resolve um problema desse tamanho. A sua comissão, além da educação, você me dizia, de cultura também, esporte, que para mim estão muito ligados. E turismo, né? Também. E turismo, mas eu vou deixar especificamente, como estamos tratando de educação, a cultura e esporte. Aonde essas duas áreas podem entrar, se consideradas, evidentemente, não secretarias periféricas, mas estruturantes, podem entrar para melhorar a qualidade de vida dessa garotada. A gente volta daqui a pouco.